vamos agora finalmente entrar no livro de Apocalipse, tá certo? E aqui, ele está até com o título ali errado, mas aqui é o nosso sumário, tá certo? Então, o que a gente vai abordar aqui neste estudo hoje? O contexto de Apocalipse, a interpretação do livro de Apocalipse, a estrutura do livro, o fluxo dos eventos, a cristocentricidade do livro de Apocalipse e a visão do profeta no exílio, tá bom? E depois a visão do profeta no exílio é justamente o capítulo 1 que a gente leu durante a semana. Então nós temos todos esses 6 pontos aqui que a gente vai abordar, mas eles são bem resumidos. A ideia aqui não é a gente fazer um estudo exaustivo, né? Mas apenas dar as ferramentas para que a gente possa compreender o livro de Apocalipse de uma maneira mais assertiva, mais bíblica, tá? Então, quando a gente fala em Apocalipse, a primeira coisa que a gente já imagina, né, é o fim do mundo. É o Armagedon, né? A gente já imagina lá o filme do Bruce Willis, um meteoro vindo em direção à Terra, vai destruir tudo, uma bomba nuclear explodindo, a gente já imagina lá o presidente lá da Coreia do Norte, né, soltando uma bomba nuclear. E essa é uma ideia que fica no imaginário das pessoas. Geralmente as pessoas têm essa ideia do Apocalipse como o fim do mundo, né, a destruição de tudo, grandes guerras, destruições em massa, calamidades, catástrofes. Então a gente pode às vezes até pensar que às vezes tudo que é de ruim com relação ao fim do mundo, as pessoas costumam a relacionar ao Apocalipse, tá certo? E até cria um certo medo de algumas pessoas de estudar esse livro, né? Com medo ali de descobrir alguma coisa e descobrir que a coisa vai ser feia realmente. Então, aqui a gente tem, né, a imagem dos 4 cavaleiros, etc. Geralmente eles são retratados, né, de uma maneira terrível, né, de destruição. E aí até não o show business, né, vamos dizer assim, até grandes artistas aí fazem uso dessa questão do Apocalipse. Recentemente o Iron Maiden ele lançou um clipe chamado The Written in the Wall. É interessante, né? The Written in the Wall. E aí no videozinho que eles lançaram, eles fizeram um clipe animado. E ele é todo com ideias apocalípticas, desde Daniel a Apocalipse. Aqui eles têm os 4 cavaleiros sentados nas suas motos, etc. E esse Written in the Wall é a referência a Daniel capítulo 5, que foi lá no banquete de Belsazar, que foi a escrita na parede, né? Que amedrontou ele ali totalmente. Eu até, quando eu vi esse vídeo, eu falei pro Pedrão, depois, se vocês quiserem assistir por curiosidade, não tem nada demais, mas ele tem alto teor profético. Parece até que eles estudaram com a gente Daniel e Apocalipse. Então você vê que até mesmo, né, pessoas que estão na parte secular, parece que eles têm um entendimento a respeito do livro de Apocalipse. E não é, muitas vezes, aquilo que a gente imagina, tá certo? Olha só, quando a gente fala de Apocalipse, o termo Apocalipse, né, por mais que ele denote para a gente essa ideia de destruição em massa, de grandes guerras e etc., na palavra, no grego, né, apocalipse significa tirar o véu, né, ou desvendar. O nome, em inglês, ele tem mais sentido com o termo grego, né? Apocalipse, no inglês, é revelation, né? Então, se você pega a Bíblia King James ou as Bíblias no idioma inglês, o Apocalipse é revelation, revelação. E ele está mais em harmonia com o grande enfoque do livro, né? A ideia do livro de Apocalipse não é falar que tudo vai acabar com destruição, que vai acabar com grandes catástrofes, né? Mas é a revelação do tempo do fim. E principalmente a revelação que Cristo nos concedeu para nos prepararmos para esse tempo do fim. Portanto, é uma mensagem muito mais de esperança do que uma mensagem que procura amedrontar as pessoas. Tá bom? Então, aqui o autor do livro de Apocalipse é João, um dos discípulos de Cristo, né? João, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, né, pescadores lá na região de Cafarnaum. Eles tinham um pequeno negócio ali com Pedro e André, né, uma pequena frotinha ali de pescaria, um pequeno negócio, né, pequenos empreendedores, eles estavam começando. E João, quando a gente fala, né, sendo o autor de Apocalipse, a gente vê a história de João, quando a gente acompanha o texto bíblico dos evangelhos, depois nas suas cartas, uma mudança total de vida. João e seu irmão Tiago, eles foram apelidados por Cristo como filhos do trovão, né? E aí revela até o bom humor de Cristo, né? Chama eles de filhos do trovão.
por conta do temperamento explosivo, por conta, né, de serem briguentos, certa ocasião, eles foram passar pela região de Samaria e os samaritanos não quiseram receber ali Jesus. E aí João e Tiago chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, eles não quiseram te receber. Vamos orar então para que caia fogo do céu e destrua eles todos. Né? Então a gente vê esse temperamento explosivo, né? Querer resolver tudo na bala, como a gente poderia dizer. E aí depois, quando a gente vai avançando, né, pelos evangelhos, a gente chega no evangelho de João, a gente já vê ali um outro temperamento, né? Ele exaltando a majestade de Cristo. Quando a gente pega as cartas de João, a primeira, a segunda e a terceira carta dele, ele chama de filhinhos, né? E eu acredito que dentro dos apóstolos, aquele que vai falar a respeito do amor de Deus, João é o que mais fala a respeito do amor de Deus, né? Ele consegue transmitir o amor de Deus de uma maneira plena, né? Tanto que João 3,16 é justamente o verso mais conhecido e se encontra no Evangelho de João. Então a gente vê a transformação desse discípulo de filho do trovão, né, até se tornar um apóstolo amoroso, né, a imagem de Cristo. E a ideia aqui é que alguns estudiosos trazem para a gente é que o livro de Apocalipse ele foi escrito do período de 81 a 96 depois de Cristo, tá? Justamente nesse período era o período em que o imperador Domiciano ele incitou uma perseguição aos cristãos, principalmente os cristãos ali da Ásia Menor, e dentre esses cristãos que foram perseguidos, João foi um deles, tá certo? E ali a tradição conta que tentaram matar João, parece que tentaram jogar ele num caldeirão com óleo fervente, e ele não morreu. E aí, por conta disso, falaram, já que a gente não consegue te matar, então a gente vai te exilar. Né? Então mandaram ele para a ilha de Patmos, que é uma ilha que fica ali no mar Egeu, muito próxima ali da Turquia. E o contexto do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, né? Ele é escrito enquanto João está exilado nessa ilha de Patmos, tá? Essa ilha prisão que fica ali no mar Egeu, algo como Alcatraz, né? Nos Estados Unidos. João ele atuava como pastor na igreja de Éfeso, ali também próximo à região da Turquia, e auxiliava também nas demais igrejas da região. Fazia já algum tempo que ele havia saído de Jerusalém e ele estava ali assentado na região ali de Éfeso. Ele foi levado para a ilha no governo do imperador Domiciano por causa da palavra de Deus, e isso é uma coisa que a gente vai ver nesse primeiro capítulo. Né? Ele vai falar que ele está ali no exílio por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ao final do ano 96, quando Domiciano sai do poder e quem assume aí é o imperador Nerva, ele então dá um induto para João, liberta João, e João acaba voltando para Éfeso, onde ele vai passar o restante dos seus dias. Tá bom? O livro ele é escrito primariamente para os cristãos da Ásia Menor, do primeiro século. Tá bom? E qual que é o estado desses cristãos dessas igrejas da Ásia Menor? Eles estão vivendo uma pressão muito grande, porque eles se recusam a participar das práticas populares e religiosas, entre aspas. Porque dentro dessas práticas populares existia o culto ao imperador. Tá? O que aconteceu? Augusto, né, quando ele cria o Império Romano, né, quando ele de fato ele estabelece o Império Romano, ele recebe um atributo de Deus. Só que ele e os outros imperadores nunca utilizaram esse atributo para receber adoração. Só que quando chega Domiciano, ele começa a querer exercer esse direito. Então ele começa a exigir das províncias romanas que ali eles façam um culto ao imperador, um festival de adoração ao imperador como se fosse um deus, como se fosse um patrono da cidade. E por conta disso, as pessoas que participavam desses cultos, elas recebiam algumas benesses, elas recebiam alguns privilégios, os comerciantes, eles participavam desses cultos justamente para receber algum agrado do governo. Então, por conta disso, toda a população fazia uma grande pressão para participarem desses cultos. Por quê? Porque você ia ser bem visto pela sociedade, você ia ser bem visto pelas camadas mais altas, e os cristãos, eles ficavam longe disso, porque eles não queriam prestar esse culto, porque o único culto que eles prestam é a Deus. E por conta disso, eles recebiam uma grande pressão dos familiares, da sociedade. Se você fosse um cristão e tivesse um negócio e você não participasse do culto ao imperador, o seu negócio estava ameaçado. Então existia toda essa pressão social, religiosa, né, e econômica que estava afligindo os cristãos ali do primeiro século na Ásia Menor. Tá certo? E além dessa questão toda que é externa ao mundo cristão, dentro da igreja os cristãos também estavam sofrendo com uma grande
um grande problema com relação a heresias que estavam surgindo, falsos ensinamentos, muitos líderes estavam apostatando da fé. Então, os cristãos ali estavam enfrentando uma pressão externa por conta da sociedade, por conta do padrão de vida, por conta da economia, né, para você poder ter o seu sustento, e dentro da igreja eles estavam lidando com todo esse tipo de divisão. Então, ou seja, a igreja estava dividida. Então, esse é um cenário onde você imagina, né, João como um dos pastores ali da igreja de Éfeso, auxiliando as demais igrejas, a situação que ele se encontra no exílio. Né? Imagina, ele no exílio sabendo que as igrejas estão passando por toda aquela situação ali. Então, apesar de o livro ele ter os cristãos do primeiro século como alvo primário, ou seja, quando João escreve o livro de Apocalipse, o público primário que recebe essa mensagem são os cristãos no primeiro século, assim como toda a Bíblia, né? Quando a Bíblia ela é escrita, ela é endereçada a um público específico, em primeiro lugar. E aí depois, lógico, ela abrange as pessoas que vão vir depois. A gente vê isso nos evangelhos, por exemplo, Mateus escreve o evangelho com alto teor judaico. Por quê? Ele estava dirigindo, né, a questão ali, mostrando para o público judeu que Cristo era o Messias aguardado. Então a gente tem essa grande questão aqui, e Apocalipse não é diferente. Quando ele é escrito e direcionado primariamente para os cristãos do primeiro século. Porém, né, apesar de ser direcionado aos cristãos do primeiro século, o livro contém profecias que atravessam toda a dispensação cristã até a volta de Cristo. E enfatiza os últimos acontecimentos e como o povo de Deus está relacionado diretamente com eles. Tá bom? O estilo predominante do livro é a literatura apocalíptica judaica, que transmite uma mensagem através de forte uso de símbolos, que foi exatamente aquilo que a gente viu em Daniel. Né? As figuras carregadas de simbologia. Esses símbolos, eles podiam ser facilmente identificados pelo público primário para quem o livro foi escrito. E esse aqui é um ponto interessante. Por mais que quando a gente às vezes olha o livro de Apocalipse e a gente veja todas aquelas simbologias de bestas, etc., assim como a gente viu lá em Daniel, né, e às vezes para a gente aquilo parece ser confuso, para os cristãos do primeiro século, eles estavam familiarizados com aqueles símbolos. Então, quando João falava a besta do mar, a besta da terra, eles já tinham uma ideia do que era aquilo. Quando João falava de Babilônia, eles já sabiam o que representava a Babilônia. Quando João falava que viu uma mulher, eles sabiam o que é símbolo da mulher, com que ele estava relacionado. Tá certo? Então, o grande problema é para nós hoje, né? Dos 2000 anos depois, identificar esses símbolos. Mas a gente vai ver aqui algumas ferramentas que vão nos ajudar a compreendê-los. Então, olha só. Quando a gente traça um paralelo de João e Daniel, é muito interessante, porque a gente percebe algumas coisas. Olha só. Daniel ele foi levado para o exílio babilônico por volta dos 17 anos, tá certo? João, ele começa a seguir a Jesus Cristo por volta dos seus 17 anos também. Primeiro ele foi seguidor de João Batista, né? E depois quando João Batista apontou para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele passou a seguir a Jesus junto com André. Daniel, ele foi retirado do seu lar em Jerusalém e foi levado para a Babilônia, tá certo? João, ele foi retirado do seu contexto social ali, familiar, onde ele vivia ali em Éfeso, e foi levado para a ilha em Patmos. Daniel, ele enfrentou provações por conta da sua fidelidade a Deus. A gente vê que Daniel é até lançado na cova dos leões por conta disso. João também enfrenta provações por conta da sua fidelidade a Deus. Ele está preso, exilado numa ilha prisão. Daniel ele recebeu visões com relação ao tempo do fim. João recebeu visões com relação ao tempo do fim. A Daniel foi-lhe garantida a vitória de Deus nesse tempo. Para João também foi garantida a vitória de Deus. Daniel ele descansou no Senhor na esperança de sua vinda. E João também descansou no Senhor na esperança da sua vinda. Né? Ele é um dos apóstolos que não sofreu martírio. Tá certo? Então, tanto ele e Daniel, eles têm muitos paralelos. Né? Daniel, ele é o autor do livro de literatura apocalíptica do Antigo Testamento, e João é o autor do livro de literatura apocalíptica do Novo Testamento.